Olá pessoal, vocês já me conhecem, eu sou o professor Éter Henrickson e preparei essa apresentação para introduzir o assunto da cultura de segurança, o assunto então tratado nessa disciplina, neste módulo do curso de Fatores Humanos e Segurança Operacional. Lembrando, atualmente atuo como professor titular aqui da PUC, da Escola de Negócios, e as minhas formações são especificamente em Fatores Humanos, meu pós-doutorado. Esse tema da cultura de segurança foi um tema inclusive relacionado à minha dissertação de pós-doutorado, e tem algumas publicações na Safety Science e em outros journals sobre esse assunto. Inclusive, essa apresentação está muito focada em cima de um artigo que eu publiquei em 2014 na Safety Science e vou deixar como material de leitura complementar para vocês. Claro, também fiz o doutorado em Engenharia de Produção. A minha base de formação, como vocês sabem, é da aviação. Nos últimos anos, esses têm sido os meus campos de atuação em pesquisa, começando lá pela direita, o ambiente da aviação, então no domínio primeiro de atuação profissional e também de pesquisa, desde 2002, praticamente estudando fatores humanos na área da aviação, um sistema sociotécnico complexo, tal qual o sistema que vocês atuam. Na área da saúde eu tenho alguns trabalhos, algumas inserções também, mas não é meu domínio primeiro de interesse e de atuação em pesquisa. E a área de óleo e gás, então, que mais especificamente de 2014 para cá, venho atuando também junto com vocês no contexto da Petrobras e de empresas parceiras. Então, para introduzir esse tema da cultura de segurança nessa disciplina, vale começar aqui por um ponto, que é um ponto que vocês já viram no início do curso, outros professores já trouxeram, mas que eu gostaria de resgatar aqui, que é o ponto de como a gente transforma organizações que a gente pode chamar que atuam em atividades de exposição ao risco e operam com um grau de segurança, como a gente pode transformar essas organizações em organizações ultra seguras. O que são organizações ultra seguras, segundo a literatura aqui hoje? São organizações que operam em teatros de alto risco, por assim dizer, em atividades que possuem muitos riscos, mas que conseguem sucessivamente garantir ciclos operativos com baixo número de fatalidade, baixo número de ocorrências catastróficas, Sabidamente, essas organizações atuam nas indústrias de aviação, na indústria nuclear, e, claro, a gente poderia discutir em que extensão outras indústrias são ou não indústrias seguras ou ultra seguras, como vocês já fizeram um exercício assim, eu sei, nessa disciplina. Mas o contexto aqui envolve trazer, nessa introdução do tema da cultura de segurança, envolve trazer os condicionantes históricos que propiciaram a emergência e a introdução do tema da cultura de segurança, em especial na ciência que investiga prevenção de acidentes a partir desse tema. E aí não é uma ciência, mas são ciências, é um esforço interdisciplinar, então, que ao longo dos últimos 40 anos vem ocorrendo no sentido de discutir, o que é a cultura de segurança, como desenvolver cultura de segurança, como avaliar a cultura de segurança, e, ao mesmo tempo, entender o pano de fundo histórico, político e também tecnológico que nos trouxe até aqui e que torna legítimo hoje a gente falar em cultura de segurança e ter ações voltadas ao fortalecimento da cultura de segurança nas nossas organizações. Então, fundamentalmente, esses são os meus objetivos, trazer essa contextualização histórica para vocês, apresentar também as principais escolas de pensamento sobre o tema. Então, do ponto de vista de ciência, a literatura vem revisando o assunto vastamente nos últimos 10, 15 anos, por assim dizer, e algumas escolas, alguns acadêmicos tendem a configurar algumas escolas sobre esse assunto. Alguns configuram 4 escolas, 3 escolas, 2 escolas, mas as 2 escolas mais regulares, que são as escolas que é a escola funcionalista e a escola interpretativista, são as escolas mais, digamos assim, presentes na literatura, e essa eu pretendo apresentar para vocês, porque acho que é fundamental, ela nos dá muito repertório para entender certas coisas como são, por que são como são nas nossas organizações e por que fazemos como fazemos. Então, a ideia é que introduzir, eu não vou ser exaustivo no sentido de apresentar todo o detalhamento completo, epistemológico, metodológico, científico e aplicado dessas escolas, mas se eu tiver sucesso no que eu apresento, no modo como eu apresentar para vocês, eu vou conseguir talvez traçar as principais características e trazer alguns exemplos de como essas características do funcionamento dessas escolas pode ser identificado nos discursos que circulam por aí
sobre cultura de segurança, seja na academia, né, nas escolas, onde se ensina sobre o tema, ou mesmo seja nas organizações e nas indústrias que tentam, então, implementar as ideias que são aqui apresentadas. Por último, também quero fechar tecendo comentários, né, acerca das possibilidades da gente pensar no desenvolvimento e na variação da cultura de segurança, quais são as possibilidades disso. E claro que nós vamos fazer isso à luz da discussão das características das duas escolas também, mas como eu disse, esse é um vídeo introdutório sobre o assunto e eu tenho certeza que ao longo das 5 semanas, mais o laboratório previsto nessa disciplina, a gente vai conseguir tocar com mais profundidade em muitos dos pontos que eu vou levantar ou pretendo levantar durante essa apresentação. Então, vamos falar um pouquinho sobre a emergência, né, do tema cultura de segurança. Da onde veio o tema cultura de segurança? Não é um tema que simplesmente caiu do céu e da noite por dia as organizações, as indústrias e as academias passaram a falar em cultura de segurança. Né? Existe uma condição discursiva de emergência da cultura de segurança. Né? E essa condição ela envolve 2 aspectos. Primeiro, a pré-existência de algum conhecimento, algum substrato de conhecimento ateniente ao tema tem que existir para que a gente consiga catalisar, né, o objeto cultura de segurança enquanto um objeto científico, enquanto um objeto do discurso aplicado nas organizações. Né? Então, existe um conhecimento a priori e a segunda condição, existe uma necessidade política de se fazer isso. No final da década de 70, é importante a gente entender que já existia um substrato de conhecimento muito importante em disciplinas como antropologia, psicologia, gestão, nas próprias engenharias, algumas engenharias que têm um pé mais soft, digamos assim, do que hard, como a engenharia de produção. Então, antropologia, ciências sociais, então já existia um substrato importante de conhecimento e de pesquisas que procuravam olhar para os aspectos sociais do funcionamento das organizações. Isso não é algo que simplesmente estava começando na década de 80, mas é um substrato de conhecimento importante que já tinha ali seus, por assim dizer, 60 anos. Inclusive o movimento sociotécnico que a gente já conversou ao longo desse curso, ou que vocês já tiveram a oportunidade de conversar com professores, é um movimento também que tem suas origens lá da indústria de extração de minério de carvão do Reino Unido, lá ainda nas décadas de 40, ou antes disso ainda, né? Mas esse movimento sociotécnico importante, ele também foi um movimento que marcou, por exemplo, no contexto da Europa, essa preocupação de se olhar para aspectos sociais da organização dos sistemas produtivos, da organização do trabalho, né? E não apenas só para processos ou tecnologias. Importante aqui a gente perceber isso, que na década de 80, os best-sellers que circulavam nas livrarias e que circulavam, digamos assim, como o objeto de desejo de conhecimento também nas escolas de gestão, de administração, eram best-sellers como esse. Esses 2 livros aí são 2 exemplos bastante importantes, né, do que era o substrato de conhecimento que eu estou falando. Então, na década de 80, esses 2 livros foram lançados, bem no início da década de 80, o primeiro em 1980, o segundo logo depois. São 2 livros ainda que são clássicos, são facilmente encontrados nas livrarias, nas bibliotecas, e os 2 livros eles buscavam discutir do Tom Peters e do Robert Waterman, né, Em Busca da Excelência, e o livro sobre cultura corporativa do Bill e do Kennedy. Então, são 2 livros que trazem a discussão em que extensão a cultura de uma organização ela é fonte de vantagem competitiva, ela é fonte de performance excelente, ela é fonte de competitividade, fonte de desempenho dentro de uma organização, né? Então, esses 2 livros, inclusive, eles vão pregar o mantra de que as organizações que performam melhor são organizações que têm culturas melhor. Organizações que têm melhor desempenho têm culturas mais orientadas ao desempenho. Organizações que têm mais excelência e qualidade têm cultura de qualidade, têm cultura de excelência. Então essa, digamos assim, era a gramática de conhecimento que já existia e circulava de maneira muito intensa na academia e nas organizações ali no início da década de 80. E é nesse pano de fundo dessa gramática que a gente também tem importantes acidentes acontecendo nas mais variadas indústrias. Eu vou citar alguns aqui que foram acidentes bem marcantes, né? Então, o primeiro que eu trago aqui é um acidente, o primeiro acidente nuclear, né? Assim, formalmente registrado como um acidente nuclear. Todo mundo pensa que é Chernobyl, mas não é. O acidente de Three Mile Island, fora outros acidentes e incidentes
em operações militares, mas aí normalmente os dados de investigação são mais reservados, né? As investigações, assim, a gente não tem conhecimento, muitas vezes, público do processo de investigação, os relatórios, os documentos, mas esse acidente nos Estados Unidos, na usina de Three Mile, na Pensilvânia, em 79, ele foi um acidente que gerou uma repercussão mundial, né, na indústria, não só na indústria nuclear, mas também em outras indústrias, né, outras indústrias que buscavam, né, que buscam e precisam ser ultra seguras. Esse acidente ele não resultou em nenhuma fatalidade, mas resultou no derretimento parcial de um dos núcleos, de um dos reatores da usina de Three Mile, na Pensilvânia, e com liberação para a atmosfera de material radioativo, né? Importante quantidade de material radioativo liberada para a atmosfera, inclusive gerando, né, a evacuação de uma cidade. 140 mil pessoas foram evacuadas em alguns dias dessa cidade. Então foi um evento assim, de muita repercussão pública, foi um evento que mobilizou muito o ativismo contra a indústria nuclear, né, o ativismo ambiental nos Estados Unidos na época, né, questionando se nós teríamos capacidade tecnológica de engenharia suficiente para controlar os riscos dessa atividade. Na medida que é uma atividade que possui riscos que não são riscos pontuais, locais, proximais, né, em espaço e tempo. São riscos que, se não controlados, eles geram, no caso de Chernobyl, por exemplo, problemas que nós teremos que administrar por alguns milhares de anos, né, por assim dizer. Então, o questionamento, inclusive, que os ativistas fazem aqui, ou faziam aqui, né, é o questionamento de que, do ponto de vista ético, que direito nós temos de tomar decisão sobre o controle e manipulação de alguns riscos, cujas consequências nós podemos não ter tecnologia para ser 100% seguro, né, e cujas consequências podem afetar gerações e gerações e gerações futuras. Que direito nós temos hoje, então, de manipular esses riscos? Esse era o mote dos ativistas. Entre os ativistas também Charles Perrow, um conhecido, né, de vocês já no curso, pai da teoria dos acidentes normais, né, sociólogo, que fez uma importante tese e contribuição, né, com o livro dele para esse debate. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, retomando aqui a relação desse acidente com o substrato de conhecimento relacionado à cultura organizacional, que dizia na época, então, que as organizações que performam melhor são as que têm melhor cultura. Logo, teoricamente, ou hipoteticamente, as organizações que performam pior são as que têm pior cultura, entende? A gramática, como ela se constrói. Mas em 79, esse acidente, a gente começa, assim, quando a gente pega o relatório final do acidente, a gente consegue encontrar elementos como esse. E eu peço que vocês olhem com atenção o tipo de linguagem utilizada. O relatório vai apontar lapsos na garantia de qualidade, na manutenção e treinamento inadequado por parte do operador, falta de comunicação de informações importantes sobre segurança, gerenciamento pobre, né? Gerenciamento deficiente, complacência, olha a linguagem, né, que é usada. E ainda o relatório, em certo momento, vai dizer que mudanças fundamentais são necessárias na organização, nos procedimentos, nas práticas e, acima de tudo, nas atitudes da indústria nuclear. Olha a linguagem, como ela chama a atenção para esses elementos que normalmente são da ordem do social, que são da ordem do comportamental, que são da ordem da atitude, que são da ordem do humano. Lembrando que os primeiros traços de definição de cultura de segurança, né, ou de cultura organizacional, eles buscavam, nas primeiras definições, buscavam traçar a cultura organizacional ou a cultura de segurança como aquele conjunto de crenças, atitudes e valores que são compartilhados por um grupo. Então, quer dizer, se certas crenças, comportamentos e atitudes, né, e valores que são compartilhados por um grupo, podem promover a excelência operacional e, portanto, talvez aqui a segurança, em extensão do que nós estamos falando, né, é também razoável pensar aqui, na lógica dessa gramática, que quando organizações que não performam com excelência ou que têm acidentes, talvez tenham problemas de crenças, atitudes, comportamentos e assim por diante. Então, olha a relação, olha o desenho, como essas coisas começam a se encaixar e constituir esse sistema discursivo que vai trazer, então, na década de 80,
o tema da cultura de segurança para virar o que é hoje, um dos temas mais pesquisados na ciência da prevenção de acidentes nos últimos anos. A gente teve também em 84 um outro importante acidente com repercussão mundial tremenda, que foi o acidente de Bhopal, na Índia, né? Um acidente que gerou, em dados oficiais, mais de 3.700 fatalidades, né? Mas alguns números, né, alguns estudos, algumas instituições apontam que o acidente gerou danos à saúde ou mortes, né, de mais de 16 mil pessoas, ou ainda que mais de 500 mil pessoas foram afetadas com o desastre de Bhopal. Então, esses números, eles são, os números oficiais de 3.700 fatalidades, eles são contestados, né, e especula-se que os números podem ser muito maiores do que os 3.000 mortos, né, que foram pessoas que morreram na cidade de Bhopal em função de uma chuva ácida à noite que liberou cianureto, né, elementos de cianureto na atmosfera, e as pessoas respiraram aquilo e morreram. E esse material químico, obviamente, ele veio da onde? Ele veio da explosão de um tanque de armazenagem, né, de derivados químicos que eram utilizados numa fábrica de fertilizante, algo que é bem conhecido, eu acho, também aí o pessoal do curso aí que é da área da engenharia química e que trabalha aí na parte, né, da cadeia de óleo e gás, que está mais vinculada à área de processamento. O relatório final, ele também é muito interessante, ele também traz essa linguagem, né, e eu recortei um trecho aqui que diz assim, que o problema, né, do acidente está relacionado à fraca, né, atitude, a problemas de atitude da gestão e dos trabalhadores da Union Carbide, que era a empresa operadora dessa planta química em Bhopal. Então, o acidente tinha como causa, né, alguns fatores contribuintes, né, como fator contribuinte principal, ou causa raiz da linguagem, né, essa fraca atitude em relação à segurança. Quer dizer, tu explica uma falha de engenharia, uma falha técnica, tecnológica, por assim dizer, não só de engenharia, mas técnica, tecnológica, né? Tu explica isso como uma falha no problema, não da engenharia e da tecnologia em si, né? Ou do processo e da gestão em si, mas uma falha na atitude de quem toca esses processos, né? E aí aqui, de novo, se cultura está naquela gramática do conjunto de atitudes que é compartilhado, e se a cultura é preditor de excelência em performance, né, talvez cultura seja preditor de excelência em segurança, talvez cultura seja preditor de não... Uma cultura pobre pode ser preditor de não excelência em operações ou em segurança. Então, olha como a configuração discursiva, ela tem as suas condições de possibilidade nessa área. E aí, sem dúvida, aquele evento que é apontado na ciência de prevenção de acidentes como o ponto de origem do termo cultura de segurança e a tomada desse objeto como objeto científico, objeto de investigação, objeto de preocupação de pesquisadores e também da indústria em geral, que é o acidente de Chernobyl. O acidente de Chernobyl, então, em 86, 31 fatalidades oficiais, né, mas dados não oficiais, né, disputam esse número e sugerem mais de 350 mil afetados. E um ponto interessante é que a Comissão de Energia Atômica Internacional, quando fez a investigação do acidente de Chernobyl, emitiu um relatório final dizendo que o problema do acidente estava vinculado, entre outras coisas, alguns problemas de engenharia relacionados ao projeto do reator em si, né, e da usina em si, né, mas dizia de maneira muito categórica que era um problema de cultura de segurança, e pela primeira vez o termo cultura de segurança aparece num relatório de investigação de acidentes. Se pegar acidentes anteriores, a gente vai encontrar termos como problema de atitude, problema de comportamento, problema de valores, problema de complacência, mas a gente não encontra o termo cultura de segurança ainda. A primeira vez que o termo cultura de segurança aparece, a literatura aponta então que foi no relatório final do acidente, um dos primeiros, nem foi no relatório final, foi um dos primeiros relatórios de uma série de relatórios que foram gerados pela Comissão de Energia Atômica Internacional, quando apontou como um dos fatores contribuintes do acidente, né, um dos principais fatores contribuintes do acidente, o problema de cultura de segurança na usina de Chernobyl. Esse assunto foi tão sério que a comunidade científica, a comunidade internacional, questionou a comissão de investigação, dizendo: vocês têm que explicar melhor o que vocês querem dizer por cultura de segurança nesse relatório. E a comissão emitiu um novo relatório, que é o INSEG Report número 4, vocês encontram ele na internet, eu também vou deixar linkado, né, ali no
material de leitura complementar da disciplina. Quem tiver interesse, dá uma olhada no documento. Não é um documento longo, mas o INSEG Report número 4, que é aquele cor-de-rosa ali na apresentação, uma capa cor-de-rosa, vermelha, cor-de-rosa, ele foi um relatório preparado pela comissão de investigação no sentido de explicar para o mundo o que a comissão de investigação entendia que era um problema de cultura de segurança dentro da usina de Chernobyl, né? E aí, trechos do relatório que eu separei também para mostrar aqui, que eu chamo a atenção de novo para a linguagem, são esses, né? Cultura é um conjunto de características e atitudes de organizações e de indivíduos que estabelecem e fazem ser verdade dentro da organização a segurança ser a prioridade número 1, a prioridade principal, né? O termo usado ainda é overriding priority, né? Não é só a prioridade número 1, mas é a prioridade que vem antes de qualquer outra, né? Então, esse é o mote geral da explicação e da definição principal de cultura de segurança trazida pela Comissão de Energia Atômica que investigou o caso de Chernobyl, e isso aqui ancorou a produção científica e literária sobre o assunto e vem ancorando até os dias de hoje, né? Para ter uma ideia também, como a definição diz que é o conjunto de características, né? Então, no INSEG Report, essas características elas também são apresentadas, elas são detalhadas no reporte. E aqui eu tenho exemplos, né? As características aqui que aparecem são, olha a linguagem de novo, consciência individual, conhecimento e competência, comprometimento, né? Em que extensão os trabalhadores e a gerência estão comprometidos com a segurança da organização. A explicação do acidente de Chernobyl era que nem os trabalhadores, nem a gerência eram suficientemente comprometidos com a segurança para tocar uma planta nuclear, né? Olha o tipo de linguagem, olha o tipo de construção discursiva que vem com isso, né? Ainda, motivação, quer dizer, problema de segurança deixa de ser um problema só de engenharia e de tecnologia e de processo para ser também um problema agora de motivação, de um trabalhador bem motivado, supervisão, responsabilidade, entre outros elementos que são descritos. Então, Chernobyl, isso não sou eu que estou dizendo para vocês, né? Isso está na literatura de maneira bem detalhada. Chernobyl é o caso na ciência da prevenção de acidente que é tomado como um ponto de origem, digamos assim, de toda essa discussão de cultura de segurança nas organizações no dia de hoje. O início da pesquisa também intensa sobre o assunto. E, claro, a indústria de óleo e gás também tem o seu evento aqui nessa história, né? E, como vocês sabem, Piper Alpha foi um acidente que, em 88, pivotou muita mudança na indústria de óleo e gás. Também chama atenção para um trecho que eu selecionei do relatório, que é um relatório bastante extenso, talvez conhecido por alguns, quem não conhece ainda recomendo a leitura, se aprende muito, no caso do relatório do acidente da Piper Alpha. Mas um trecho ele também, que eu selecionei aqui, mostra também a linguagem. Eu chamo atenção de novo para a linguagem. É essencial criar uma atmosfera ou cultura corporativa de segurança, ainda, em que a segurança seja entendida e aceitada como a prioridade número 1. Olha só como a linguagem começa a se replicar e tomar suas formas e os seus contornos. E daí para frente a gente pode dizer que, tanto em pesquisa sobre o assunto, quanto também em documentos das mais variadas indústrias, órgãos reguladores, políticas de segurança das empresas, esse tipo de linguagem começa então a ser introjetado nos documentos, né? Começa a tomar suas formas, né? E não é só uma questão de uma linguagem, mas é um sistema de verdade que tem todos os seus, obviamente, efeitos, e que a ideia nessa disciplina é que a gente possa examiná-los, examinar suas características e examinar também os seus efeitos. Mas o que são nossos sistemas, então, né? Já que a gente está falando de cultura e talvez de uma dimensão mais social dos nossos sistemas. A gente pode pensar que uma planta química, por exemplo, de uma perspectiva de engenharia, ela nada mais é do que um conjunto de máquinas, tanques, dutos e outros sistemas tecnológicos, né? Que se nós olharmos só por si só, é apenas hardware, não é nada e não faz nada, né? A gente precisa criar processos que deem coordenação a todas as atividades que
vão ser executadas operando essas máquinas e essas estruturas. Então, de um ponto de vista tecnológico, de uma perspectiva de engenharia, né, nós temos aqui uma dimensão muito concreta de análise, que é a dimensão do hardware, e nós temos uma dimensão também muito concreta de análise, que é a dimensão do software. O software aqui sendo todos os procedimentos, né, todas as rotinas, todas as atividades que são coordenadas e são planificadas para serem coordenadas, de tal modo, então, que as máquinas, né, e os hardwares, né, possam ajudar-nos, né, a atingir as nossas finalidades. Agora, de uma perspectiva social, a gente precisa enxergar as pessoas que tocam tudo isso no dia a dia, as pessoas que interpretam os símbolos, os significados, né, as pessoas que fazem as escolhas no dia a dia, né? Então, o modo como o corpo social se acopla a esse sistema técnico, né, de hardware e software aqui, é um componente fundamental de análise. E uma premissa, então, muito importante que a gente tem hoje em ciência de prevenção de acidentes é que nenhum acidente em sistema sociotécnico complexo, né, pode ser explicado apenas do ponto de vista tecnológico. Ele precisa ser explicado também do ponto de vista sociológico, né? Ele precisa ser explicado aqui do ponto de vista de fatores humanos também, né? E na perspectiva com a qual nós trabalhamos fatores humanos enquanto uma perspectiva relacional, não só de olhar o humano enquanto humano, mas olhar o humano em relação aos sistemas que o cercam. E o humano não é uma parte fora desses sistemas, ele é parte desses sistemas também. Então essa é uma gramática mais sociotécnica de tudo isso, e entender como se dá essa dimensão do acoplamento do social nessas tecnologias e todas essas relações que se estabelecem e geram aquilo que é uma frase bem conhecida, que vem da literatura de cultura organizacional e que é bastante replicada também na literatura de cultura de segurança, que é aquela frase "The way we do things around here". Quer dizer, a cultura, como é a cultura da nossa organização? Ela é um reflexo daquilo que a gente faz no dia a dia. Então, aqui a gente tem uma aproximação da relação da prática com o próprio conceito e a própria caracterização de cultura. Vamos aprofundar então um pouco isso. O Peter Berger tem uma definição de cultura que ela é bem interessante, né? Ele coloca que a cultura é como se fossem marionetes, né? Diz assim, as nossas ações, a gente não tem consciência de muitas coisas, de muitos elementos, né? Não é que não tem consciência, a gente desconhece muitos elementos que condicionam as nossas decisões, os nossos comportamentos e as nossas ações no dia a dia, nos diversos sistemas que nós participamos, inclusive nas organizações. O Peter Berger vai dizer assim, é como se nós fôssemos marionetes, né? Então, o que é a cultura? É esse sistema que, de certo modo, condiciona a forma com a qual nós nos comportamos, como nós agimos, as nossas ações, o nosso desempenho. E o Peter Berger diz que é importante conhecer essa estrutura, esse sistema de movimentação dessas marionetes, né? Então, o que eu acho que é interessante nessa metáfora das marionetes do Peter Berger? Eu acho que é interessante quando ele traz essa visão de que a gente desconhece forças, né, elementos que influenciam, condicionam e agem sobre os nossos comportamentos, nossas atitudes, nossas decisões, nossas emoções. O que eu sou um pouco crítico também em relação a essa visão, porque quase faz transparecer que existe aí uma teoria da conspiração, né, na qual onde eu não tenho quase consciência do que eu ajo como eu ajo, né? Então, assim, salvaguardadas as proporções, o objetivo aqui não é aprofundar essa dimensão epistemológica do conceito de cultura, mas é a gente trazer isso para a reflexão prática, né? E a reflexão prática aqui que eu acho que cabe é a gente pensar em que extensão nós conhecemos os elementos que condicionam, que determinam, que influenciam, que agem e que têm força sobre os nossos comportamentos, né? E eu acho que olhar para o tema da cultura de segurança pode nos ajudar a compreender melhor, identificar melhor quais são esses elementos. Eu acho que nos ajuda trazendo uma chave de leitura para a realidade das nossas organizações. E a partir disso, né, com essa chave de leitura, a gente talvez pode, como
trabalhador, como líder, como gerente, a gente pode se posicionar melhor e tomar decisões melhores nos pontos mais adequados sempre de intervenção. E aí a gente vem para as duas escolas, mas como se configura, então, o tema da cultura de segurança na ciência hoje? Como eu falei para vocês no início, alguns pesquisadores sugerem várias escolas, né? Mas as duas escolas mais regulares que aparecem na literatura é a chamada escola interpretativista e a escola funcionalista. A escola interpretativista, ela tem origem nas disciplinas mais clássicas, né, dos estudos culturais, né? Antropologia, ciências sociais, sociologia, parte da filosofia, psicologia social em específico, ciências políticas, enquanto que as escolas mais funcionalistas têm uma perspectiva mais gerencialista para a cultura. E aí, aqui a gente está falando e também parte da psicologia, né? A gente está falando da administração, a gente está falando da engenharia de produção, a gente está falando daquelas disciplinas que normalmente têm um caráter menos descritivo e tem um caráter mais aplicado. Então, as escolas interpretativistas têm uma visão mais descritiva do fenômeno, enquanto que as escolas mais funcionalistas procuram desenvolver uma visão mais aplicada do fenômeno, né? E acabam, por sua vez, definindo, dando contornos, né, e delimitando o tema da cultura de segurança de modos diferentes. Então, na visão interpretativista, a cultura ela está relacionada àquilo que uma organização faz. Então, the way we do things around here é o que define o que é a cultura da organização. A cultura ela é, nesse sentido, bottom-up. A gente pode até tentar engenheirar a cultura de uma organização, mas isso não acontece. O que acontece é um fenômeno de construção a partir das práticas e de redefinição das rotinas organizacionais. A cultura muda na medida em que a prática organizacional muda. Então, essa é a relação. Então, na perspectiva também primeira, interpretativista, a cultura é algo emergente, algo resistente à análise e muito resistente à mensuração. Os interpretativistas, eles são muito críticos, né, sobre as possibilidades e a validade da gente verdadeiramente conseguir medir cultura de segurança, né? Enquanto que os funcionalistas já têm uma visão que a cultura é um conjunto de características. Logo, se nós conhecermos quais são as características que geram cultura de segurança positiva, a gente poderia introjetar essas características dentro de um sistema organizacional. E um programa de desenvolvimento de cultura nada mais seria do que um esforço no sentido de introjetar essas características no desenvolvimento de uma organização. Então, os funcionalistas tendem a ver a cultura não como the way we do things around here, mas como características que estão ou não estão presentes dentro de uma organização. Tendem a ver a cultura como algo que pode ser desenvolvido top-down, como um programa gerencial, por exemplo, de desenvolvimento. E tendem a ver a cultura como algo que pode ser, sim, projetado, engenheirado, fabricado dentro da organização e também mensurado. Então, assim, eu não vou me posicionar aqui nem à direita nem à esquerda, até porque outros autores, inclusive, já me posicionaram, inclusive, numa outra escola que não está aqui, né? Então, eu acho que não vou botar meu pé nem na direita nem na esquerda, mas acho que isso aqui nos traz elementos importantes, de novo, para a gente construir uma chave de leitura sobre o que fazemos e por que nós fazemos. Outra questão importante, eu falei no início também, cultura tende a ser visto como algo que é compartilhado, né? Significados, crenças, valores, comportamentos, atitudes que são compartilhados por um grupo. Uma pesquisadora americana chamada Joanne Martin, ela estudou mais de 200 organizações fazendo pesquisa sobre cultura organizacional. E ela publicou, anos depois, no início da década de 90, um livro chamado Culturas da Organização, e ela vai falar nesse livro sobre 3 perspectivas. Em síntese, ela disse que não teve empresa ou organização que ela pesquisou que ela não encontrou pelo menos 3 traços que podem ajudar a gente a configurar, caracterizar, dizer, explicar o que é a cultura da organização. E ela disse que em todas as organizações ela encontrou traços de integração, quer dizer, grupos dentro da organização que compartilham significados, né, em relação ao assunto. Ela encontrou traços de diferenciação, são grupos que não compartilham o mesmo significado, têm significados diferentes, atribuem significados diferentes para o mesmo objeto, para o mesmo fenômeno, para a mesma situação. E ela diz também que encontrou traços de ambiguidade, quando os grupos não só não têm significados compartilhados, diferentes, mas significados antagônicos, né? Ambiguidade aqui nesse sentido. E imagina que nós estamos falando aqui que se nós falarmos que risco
em parte, é produto da construção social, né? E que a cultura de segurança é uma crença compartilhada sobre o que é arriscado ou não é arriscado na nossa operação ou no nosso negócio. Nós vamos dizer aqui na perspectiva da Joanne Martin, nós vamos pegar essa perspectiva emprestada aqui e nós temos que analisar do seguinte modo. Então, eu tenho crenças que são compartilhadas em relação ao risco dentro da organização, ao mesmo tempo em que eu tenho crenças que são diferentes, mas não são antagônicas, e ao mesmo tempo em que eu tenho crenças que são antagônicas sobre o mesmo risco, ou sobre o modo como o risco está sendo construído socialmente, dinamicamente dentro de uma organização, né? Então, esse eu acho que é um ponto importante que rompe com aquela ideia que só o que é integral e compartilhado é cultura, ou que cultura é algo, é um monolito, né, homogêneo de coisas relacionadas a significados que a gente dá para risco e para segurança, né? Na verdade, a resultante, né, que seria esse monolito, ela é uma resultante que vem de muitos debates, muitas controvérsias e muitas disputas na vida organizacional. E é importante compreender e saber se posicionar, saber interagir com esses debates, com essas controvérsias. E claro, aqui encaminhando para algumas características que serão então agora aprofundadas no curso daqui para frente, né? A primeira é a relação entre cultura e realidade, né? A perspectiva da semiótica vai dizer que cultura é uma espécie de lente que a gente usa para interpretar o mundo na nossa volta, certo? Isso significa que se a gente muda de organização eventualmente, ou de país, a gente pode mudar as lentes com a qual a gente interpreta a realidade na nossa volta, né? Então a semiótica vai fazer essa relação, né? Dizendo que cultura nos dá o referencial de signos e de significados que nós usamos para dar significado ao mundo, para interagir com o mundo, para ter consciência do que se passa na nossa volta e para descrever a realidade. Esse é um ponto importante que a gente vai aprofundar ao longo do curso. Outro ponto importante é a relação entre cultura e controle, ou a relação entre cultura e poder, a gente também poderia dizer. Já nessa primeira semana, um dos pontos que vai ser explorado é o ponto da relação entre cultura e poder. Então, eu trago assim, planos, regulações, normas, procedimentos, eles não mudam a cultura. Eles podem comunicar com uma intencionalidade de desenvolvimento de cultura, mas eles não mudam por si só a cultura. Comportamentos são ações simbólicas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente não entende um comportamento, isso, na verdade, é reflexo do desentendimento que nós temos dessas forças que influenciam o nosso comportamento, que nos convidam, eu gosto muito do termo convidam, né? Que nos convidam a agir por agir, porque eu acho que não é só uma questão do determinismo do meio que influencia o modo como a gente, ou que determina o modo como a gente se comporta, mas o meio em que nós estamos, ele nos dá certos convites à ação, certos convites ao comportamento, certos convites à atitude, ou certos não convites também, né? Então, entender essa interação com o meio e entender o comportamento enquanto uma ação simbólica aqui, me parece que é um ponto interessante para a gente aprofundar ao longo desse módulo, ao longo do módulo 4. Cultura também é esse mecanismo que dá coordenação, essa coordenação invisível entre as coisas. E esse é um traço, né, de organizações de alta confiabilidade e é um traço que é muito discutido naquele debate do paradoxo das organizações complexas e fortemente acopladas, né, que o Charles Perrow falava, né, que vocês viram lá no módulo 2, né, que uma organização, o problema do Charles Perrow, quando ele plotava as organizações naqueles quadrantes, né, ele dizia, organizações complexas e fortemente acopladas estão aqui, essas organizações têm acidentes normais e tal, né? O Charles Perrow, ele enunciava o paradoxo da decisão centralizada e descentralizada, da gestão centralizada e descentralizada, dizendo que organizações que operam nesse quadrante têm acidente normal justamente porque não conseguem ser centralizados e descentralizados ao mesmo tempo, nas decisões, nos controles e na gestão, né? E aí, claro, os teóricos de HRO vão dizer, epa, peraí, a cultura é o amálgama que dá essa possibilidade, flexibilidade da centralização versus a descentralização quando necessário. Então esse é um ponto também que nós vamos querer discutir ao longo dessa disciplina. E por último, no artigo que eu escrevi, eu descrevi 3 efeitos da cultura de segurança do ponto de vista de poder, em especial, e que eu não vou aprofundar também aqui no tempo dessa apresentação, mas em outro momento ao longo desse módulo, eu pretendo fazê-lo, né? Mas que são 3 efeitos, aqui eu trago 2, da cultura de segurança, que enquanto sistema discursivo
a cultura de segurança ela deflagra tecnologia nas organizações, ela produz tecnologias em nome de um comportamento seguro. A gente produz de crenças, né, compartilhadas e valores. A gente produz tecnologias que vão gerar dentro da organização o que eu estou chamando aqui de corpo dócil. O que é o corpo dócil? O corpo dócil é aquele corpo comportado, aquele corpo autocontido, aquele corpo autorregulado, né? E também o efeito de poder biopolítico. O que é esse efeito de poder biopolítico? Esse efeito no qual a gente passa a ter medidas para avaliar o grau de maturidade e cultura de uma organização para outra. E aí nós temos biopolíticas de controle. Então a gente estabelece um grande mecanismo no qual as organizações precisam se autogovernar em termos de cultura e o trabalhador precisa participar e se autorregular também em termos de cultura. Então, são pontos importantes para a gente examinar, tanto em termos de efeitos desejáveis, quanto, eventualmente, efeitos colaterais indesejados que a gente possa ter para construir ambientes verdadeiramente de confiança e de participação no trabalho. A relação também entre cultura e estrutura organizacional é uma relação mais recentemente problematizada na literatura de safety. Quem traz essa problematização é o professor Andrew Hopkins e a professora Gilsa Monteiro vai fazer exatamente a participação dela nessa disciplina, explorando esses aspectos. E aí acho que é muito interessante porque a área de óleo e gás ela é sui generis nesse sentido, na medida em que a gente tem operações complexas que são realizadas por um conjunto de atores e outras organizações que também têm as suas culturas, né? Então a gente tem um sistema de cultura dentro de cultura quando a gente pega o contexto da área de óleo e gás. Então, já encaminhando para o final aqui, o que eu gostaria também de deixar bem confirmado aqui para vocês, assim. Não entendemos aqui cultura de segurança como apenas uma lavagem cerebral que a gente faz para conquistar a participação do trabalhador em termos de segurança dentro das organizações. Claro que em algumas indústrias e algumas organizações acabam tendo iniciativas assim, de praticamente tentar fazer uma lavagem cerebral no trabalhador sobre o assunto, trazendo motivadores para dentro da organização, tentando entusiasmar as pessoas em relação ao tema e acreditando que isso é o efeito primordial, digamos assim, para o engajamento, né? Eu sou um pouco, para não dizer bastante, cético em relação a essa possibilidade do desenvolvimento de cultura via lavagem cerebral ou apenas eslovenização, né? Criar slogans bonitos para fazer cartazes chamativos, colar esses cartazes nas paredes da organização, nos refeitórios, nos dormitórios, e entender que uma mudança cultural vem de arrasto a partir dessa campanha de eslovenização do tema. Também acho que não é um discurso de enforcement para não complacência. Então aqui a gente também tem que ter um cuidado e isso acho que merece um exame ao longo do curso. Também não é uma forma da gente criar uma cultura de punição ou uma cultura de apenas não punição, né? Não se trata desses dois extremos, de culpabilizar tudo ou de não culpabilizar nada. Daí o porquê que uma das consequências do discurso da cultura de segurança é também o discurso da cultura justa, que vai ser examinada ao longo dessa disciplina e mais para frente talvez nós tenhamos um vídeo específico sobre isso. Enfim, também cultura de segurança não deveria, especialmente a mensuração da cultura de segurança, não deveria ser visto apenas como uma nova iniciativa para premiar as organizações que são melhores ou são piores, ou nem mesmo uma medida de qual uma organização ela é responsável e atende às regras e às normas ou não, né? Acho que tem muito mais do ponto de vista de estudo cultural aqui para a gente fazer para entender o que é a cultura de segurança. Por fim, essa mensagem eu acho que ela é também bastante importante, eu tenho insistido nela nos meus momentos de interação com vocês e em outros momentos meus de interação com as indústrias aonde eu levo esse tema, que é a mensagem que a cultura de segurança ela está diretamente relacionada com isso que tanto a literatura fala hoje, as organizações pregam hoje, estabelecer relações mais éticas de trabalho, mais pautadas na confiança e na participação, na potencialização do aprendizado a partir da pessoa, do capital humano, enfim. Todo esse discurso que existe, ele depende de relações éticas de confiança que se estabeleçam no trabalho. E essas relações, elas dependem essencialmente de 4 pontos, eu resumo assim, né? Coerência entre o que se diz e o que se faz dentro das organizações, consistência e persistência na mensagem, né? No que se busca,
do ponto de vista de intencionalidade gerencial, né? Persistência também, como eu disse, nesse sentido, e um grande senso de justiça, e não tomar justiça apenas como uma economia de culpa, uma economia de pena, né? De penalidades, né? Mas tomar a justiça num senso genuíno de sensação de ter um tratamento justo. Não importa em que extrato organizacional ou em que condição organizacional ou circunstância se está. Então, coerência, consistência, persistência e justiça aqui trago assim como uma reflexão final para a construção dessa base, né, de substrato de confiança, então, que é necessário e desejável em qualquer eixo de desenvolvimento de cultura organizacional e de cultura de segurança. O professor sempre gosta também de indicar leituras, né? Ao longo da apresentação, indiquei algumas leituras, e aqui nesse slide eu também trago alguns livros que eu considero que são clássicos sobre esse tema, e pelo menos a mim influenciaram muito o meu modo de ver, enxergar, de falar sobre cultura, e também o modo como eu preparei essa apresentação rápida para vocês hoje. Meus contatos vocês já têm. Obrigado pelo tempo e pela dedicação em assistir esse vídeo.